Dos Santos é um autor muito importante para analisar e compreender a economia capitalista, né, do século XX, no início do século XXI, em especial a questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento no contexto latino-americano. Dos Santos é um autor que inicia a sua construção teórica, sua construção intelectual nos anos 60. É um autor que vinculou pesquisa, estudo com a militância socialista. Um teórico que nunca abdicou, que nunca rompeu com o marxismo enquanto referencial teórico da sua construção e da sua elaboração. Nos anos 60, ele cria, junto com Vânia Bambirra e Rui Mauro Marini, a teoria marxista da dependência. A teoria marxista da dependência, ela rompeu, ou ela se diferenciou, melhor dizendo, das teorias cepalinas, né, cujos autores de referência são Raul Prebisch e Celso Furtado, e também se afastou, se distanciou de uma outra concepção do dependentismo que foram as elaborações de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto. Basicamente, a teoria marxista da dependência, de forma muito simplificada, ela rompeu com a ideia de que era possível avançar do subdesenvolvimento para o desenvolvimento dentro do capitalismo. Até porque, na concepção da TMD, desenvolvimento e subdesenvolvimento são duas faces de uma mesma moeda, são duas características de um mesmo processo, né, de desenvolvimento capitalista sustentado no colonialismo, no imperialismo. Então, não haveria formas de romper com o subdesenvolvimento que não pela via da revolução, na superação pela via da revolução e não por um desenvolvimento, pela industrialização, como propunham os cepalinos, ou por mudanças no campo político, na esfera política, como sinalizavam Fernando Henrique Cardoso e Faleto. É nessa base de pensamento que Dos Santos vai avançar nos anos 70. Ele amplia a sua perspectiva teórica, seja porque a TMD entra numa crise com os desdobramentos, principalmente do que ocorreu no Chile, né, no golpe que derrubou o governo de Salvador Allende. E aí, a partir dos anos 70, Dos Santos vai constituir, vai formular, vai elaborar, vai ser um dos elaboradores, né, das teorias do sistema mundo, junto com autores como Immanuel Wallerstein, como Samir Amin, como o próprio André Gunder Frank. Dos Santos vai ampliar o seu olhar, obviamente que analisando a economia capitalista que ele já analisava na TMD, mas muito focado na América Latina. Ele vai ampliar essa noção para a análise da economia global, partindo de referências de autores como Fernand Braudel, Giovanni Arrighi e de Nikolai Kondratyev, o economista russo Nikolai Kondratyev. E é de Kondratyev que ele vai tomar a noção de ciclos longos. E esses ciclos longos são fundamentais para entender como Teotônio dos Santos caracteriza e identifica na sua obra o neoliberalismo. A teoria de Kondratyev estabelecia que os ciclos longos durariam aí em torno de 60 anos, 50, 60 anos, sendo caracterizados por uma primeira fase de expansão do processo de acumulação capitalista e por uma segunda fase de recessão e crise desse processo. E o neoliberalismo, na compreensão de Teotônio dos Santos, se situa na fase de recessão do que ele identifica como quarto ciclo longo de Kondratyev. Esse ciclo teria se iniciado nos anos 40, pós final da Segunda Guerra Mundial, tido a sua ascensão, né, a sua expansão nos anos até os anos 70, né, meados dos anos 70. Depois esse processo entra em crise, e é nesse contexto de crise, a partir dos anos 70, anos 80 até os anos 90, que o neoliberalismo se coloca como uma ideologia dominante, como uma etapa característica desse período de recessão. Então, Dos Santos ele vai analisar o neoliberalismo, vai caracterizar o neoliberalismo a partir deste contexto. Durante os anos 2000, isso é muito importante ressaltar,
Teotônio dos Santos se debruça sobre o neoliberalismo e desenvolve uma trilogia, 3 livros importantes, nos quais ele vai exatamente trabalhar, né, elaborar sobre o contexto o qual ele fazia, fazendo um balanço da sua teoria, mas também se voltando de forma mais dedicada e aprofundada para os estudos do neoliberalismo. Essa trilogia consiste no livro Teoria da Dependência, Balanço e Perspectivas, A Economia Mundial e a Integração Latino-Americana e o terceiro livro, Do Terror à Esperança, Auge e Decadência do Neoliberalismo. O neoliberalismo para dos Santos também precisa ser analisado conforme cada formação histórica, cada formação sócio-histórica. Por quê? Quando ele analisa, por exemplo, a diferença entre o discurso neoliberal e a prática neoliberal, e para isso ele vai fazer uma análise do governo Reagan, Ronald Reagan, nos anos 80 nos Estados Unidos, ele identifica que a ideologia neoliberal que prega a redução do Estado, a não intervenção na economia, na prática ela se coloca de uma outra forma. Porque no governo Reagan houve uma grande intervenção do Estado, seja na questão da dívida pública, da organização e da constituição da dívida pública nos Estados Unidos, e dos próprios investimentos maciços, né, em grande escala, no setor militar, em detrimento de uma retirada do Estado dos setores sociais. Então, esse balanço histórico está muito presente na teoria do Teotônio dos Santos, para analisar, né, e para ir configurando a sua noção, a sua compreensão sobre neoliberalismo. Outra questão importante é que o neoliberalismo, como faz parte de um período decadente de recessão do ciclo longo que de Teotônio dos Santos analisa, ele é uma ideologia e é uma estratégia extremamente conservadora e reacionária, que se colocou contra, né, ou se colocou em contraposição aos avanços que foram conquistados principalmente pela classe trabalhadora no período de expansão, né, no início do ciclo ali entre 45 e os anos 70. E também é uma ideologia, uma estratégia que serviu para se contrapor às experiências socialistas, em especial da União Soviética, nos anos 80, e às experiências dos Estados Nacionais Independentes, seja na África, seja na Ásia. Outro elemento muito interessante da concepção de Teotônio sobre o neoliberalismo é a aproximação entre neoliberalismo e movimentos fascistas ou parafascistas. E para isso ele toma a referência do Chile, o golpe no Chile, o Estado, né, o governo que emergiu, as mudanças no Estado e o governo que emergiu com Augusto Pinochet e toda a equipe econômica neoliberal, influenciada principalmente pela Escola de Chicago, revelaram, né, uma aproximação entre neoliberalismo e fascismo. Então, isso é uma outra contribuição muito interessante que ajuda, inclusive, acho que um dos objetivos do artigo é exatamente trazer, colocar, melhor dizendo, a importância da teoria de Teotônio dos Santos para pensar o momento atual que nós vivemos, principalmente no contexto latino-americano, de um avanço ou de uma maior presença, né, de movimentos de extrema-direita, governos de extrema-direita no subcontinente latino-americano. Para finalizar a exposição, eu chamo a atenção também das 11 teses elaboradas por Teotônio dos Santos sobre o neoliberalismo, que ele apresenta no seu livro Desenvolvimento e Civilização de 2016. Já muito próximo aí do final da sua vida, Teotônio dos Santos faleceu em 2018, ele vai aprofundar, essa concepção sobre o neoliberalismo a partir dessas 11 teses. A primeira tese de dos Santos, ele coloca que o neoliberalismo fica preso às suas bases teóricas liberais do século XVIII, ignorando os avanços posteriores das ciências humanas e da filosofia, apresentando recursos teóricos e metodológicos há muito superados. A segunda tese é de que o neoliberalismo é uma ideologia reacionária, característica das etapas de recessão dos ciclos de Kondratiev.
A terceira tese é que o neoliberalismo trata-se de uma análise pragmática e empírica do mundo, sem fundamentação teórica. Na sua quarta tese, ele coloca que o sistema global de circulação de capitais, mercadorias e serviços está subordinado a uma divisão internacional do trabalho que compõe um sistema desigual e combinado, que se impõe militar e economicamente pelos países colonizadores e imperialistas. Na quinta tese, ele afirma que o neoliberalismo parte de premissas falsas e não compreende as tendências para o avanço a um capitalismo monopolista estatizante, sendo utilizado como um instrumento ideológico que justifica objetivos táticos do capital. Na sexta tese, ele aponta para a pobreza teórica do neoliberalismo que não possibilita que emerjam políticas econômicas com alguma viabilidade a partir dele. Na sétima tese, ele coloca que a partir de 94 apresenta-se uma fase de crescimento sustentado da economia mundial, que se escreve como uma nova onda longa de Kondratiev. Na oitava tese, as intervenções políticas e doutrinárias do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional têm um viés extremamente conservador, consistindo nas consequências mais perversas do período de domínio neoliberal. E na nona tese, a imposição do pensamento único neoliberal penetrou nas fileiras das correntes políticas social-democratas e populistas, que acabaram tomando esse discurso único neoliberal, e sem uma ruptura com esses discursos é impossível mudanças concretas. Na décima tese, Teutônio aponta que as crises econômicas revelam que as medidas adotadas pelos países em desenvolvimento ao priorizarem as reservas e a exportação de commodities, em detrimento de investimento social e infraestrutura, são perdas de oportunidades históricas, né, que possibilitariam a superação desse modelo. E a 11ª tese, Teutônio coloca que o neoliberalismo penetrou fortemente na academia, nos meios de comunicação e inclusive nos partidos políticos de centro-esquerda, baseando e sustentando-se num terrorismo ideológico de aversão ao planejamento. Mas que apesar dos dogmas neoliberais, fica cada vez mais claro que a economia mundial só pode ser organizada com políticas de longo prazo e de planejamento econômico, político, cultural e social.